Mendes de Camargo Neto, Procurador da Fazenda Nacional. Excelentíssimo senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, na pessoa de quem cumprimento os membros da mesa e os concidadãos presentes. Primeiramente, quero registrar que é uma honra ser contemporâneo do político e do estadista senador Paulo Paim. Discorrerei sobre a utilização da doutrina do choque e de outros métodos heterodoxos para produzir o atual ataque em escala global aos direitos individuais e sociais, com reflexos evidentes no Brasil através das chamadas reformas, notadamente a partir do ano de 2016. Abordarei a interface disso com a reforma tributária em discussão neste Congresso Nacional. Comentando o seu próprio livro, A Doutrina do Choque, o auge do capitalismo do desastre, a escritora estadunidense Naomi Klein ensina-nos que, abre aspas, a doutrina do choque, como todas as doutrinas, é uma filosofia de poder. É uma filosofia sobre como conseguir seus próprios objetivos políticos e econômicos. É uma filosofia que sustenta que a melhor maneira, a melhor oportunidade para impor as ideias radicais do livre mercado é no período subsequente ao de um grande choque. Esse choque pode ser uma catástrofe econômica, pode ser um desastre natural, pode ser um ataque terrorista, pode ser uma guerra, mas a ideia é que essas crises, esses desastres, esses choques abrandam sociedades inteiras, deslocam-nas, desorientam as pessoas e se abre uma janela. E a partir dessa janela pode-se introduzir o que os economistas chamam de terapia do choque econômico, fecha aspas. Qual seria a relação da doutrina do choque com as reformas no Brasil a partir de 2016, e notadamente a sua relação com a reforma tributária? Para responder essa pergunta, traçarei um panorama geral do sistema tributário brasileiro. O sistema tributário é um dos mecanismos pelos quais a desigualdade é institucionalizada no Brasil. Há outros mecanismos igualmente importantes, como o sistema da dívida interna, as políticas econômicas de renúncias fiscais em favor dos muito ricos, a privatização de ativos públicos sob o pretexto de reduzir déficit público, bem como as reiteradas tentativas de financeirização sem limites com a criação de novas empresas estatais para operar o nocivo esquema da securitização de créditos públicos, que nada mais é do que um mecanismo de geração de dívida pública ilegal e de pagamento por fora do orçamento público. Tratarei essencialmente do primeiro mecanismo, sem desconhecer sua correlação inafastável com os demais mecanismos de perpetuação da desigualdade. Tributamos fortemente o consumo das famílias sobre bens e serviços, mas somos suaves com a tributação sobre a renda e o patrimônio dos muito ricos. Isso tem um nome em direito tributário: regressividade. Nosso sistema tributário é regressivo. Os mais pobres no Brasil pagam mais tributos que os mais ricos. Como veremos... Me permite claro. Só uma pagadinha, né? Eu ouço tantas vezes isso, e eu acho tão importante, por isso estou dando um destaque, quero reforçar a sua fala, que me parece que dentro da casa aqui soa como se fosse uma frase de efeito. Olha a gravidade do que nós estamos falando e as frases que os senhores todos estão usando aqui como essa. Como é que se explica que política humanitária é essa
Que política de uma visão de vida é essa que diz que os mais ricos têm que pagar menos que os mais pobres? Eu fiz só uma parte, porque as pessoas, naturalmente, estão nos assistindo e outros vão assistir, porque isso vai para o YouTube e fica circulando sempre. Quer dizer, alguma coisa está errada no nosso país. Como é que pode os mais ricos pagar menos imposto do que os mais pobres? Por favor, desculpa a interrupção, mas para valorizar a sua parte. Claro, senador, uma honra a sua parte. Desculpe o termo valorizar, mas pelo menos destacar. Claro, e como veremos aqui, esse sistema funciona em colisão frontal com o disposto na Constituição. Que eu estava lá, ajudei, fui constituinte, graças a Deus, e não me arrependo de uma vírgula. Inclusive de ter assinado, que havia um movimento que nós não íamos assinar. Houve um debate interno e nós assinamos. Eu tenho foto com o meu garoto, na época, que tinha, acho que, 13 anos, agora tem quase 40. Uma alegria para todos nós tê-lo como constituinte. Pior, os bilionários conseguiram formar uma opinião pública de classe média, grosso modo, indiferente a esse sistema que penaliza os mais pobres e a própria classe média. Na lição do insigne professor de economia da PUC São Paulo, Ladislau Dalbor, abre aspas, as pessoas que ganham 500 mil reais por mês convenceram as que ganham 50 mil reais por mês que os problemas do Brasil são as pessoas que ganham 1.000 reais por mês. Fecha aspas. E no gostei da frase. Né? E no é o que existe hoje aqui. Exatamente. Dentro. O debate aqui dentro é isso. Exatamente. Falam em tirar bônus, tirar BPC, tirar de quem é aposentado, quem pode se aposentar por invalidez do regime geral, eles acham que tem que receber a metade do que estava recebendo. Tá aqui, o debate está aqui dentro. Claro. Esse é um destaque que vai ser votado na semana que vem. E eu estou defendendo esse destaque, ou seja, deixe pelo menos a pessoa em estado de coma se aposentar, pelo menos com aquilo que está na lei hoje. Claro. Que é o princípio da integralidade e não receber pela metade. Eu cheguei dizendo na tribuna hoje, calcule o cidadão está lá em estado de coma no hospital, a mulher do lado, os filhos. E ele consegue ainda, estado de coma pelo estado que ele está, né? Uhum. E a mulher diz, olha, vai aprovar uma lei lá que se você for se aposentar agora, nós ganhamos 3 mil, vai ser só 1.500, o cara morre. Vai morrer, apavorado, não pode. Não é que ele vai morrer, digamos, né? Para você se aposentar, em vez de se aposentar com 2 mil, vai ser 1.000. Uhum. É justo isso, porque quer dizer para mim que dorme com a consciência tranquila. Não dorme. Tenho certeza que quem defende essa tese, imagine você lá em estado de coma, acorda e a esposa diz, olha, você vai ficar inválido, mas só os 3 mil que estava assegurado, que nós íamos ganhar, a partir de novembro vai passar a ser 1.500, ou se era 2, vai a 1.000. Que estamos tratando desse pessoal aí, que é o regime geral aí, porque o servidor é uma outra fórmula que está na lei, mas que também serão penalizados, ninguém escapa. Uhum. Eu vou te dar teu tempo, porque eu estou te interrompendo. Poxa, sem problema, senador, uma honra. No icônico livro do professor Ladislau Dalbor, chamado A Era do Capital Improdutivo, A Nova Arquitetura do Poder, Dominação Financeira, Sequestro da Democracia e Destruição do Planeta, o professor Dalbor explica, abre aspas, cada vez menos é o produtor, e aqui nos referimos ao trabalhador, mas também ao empresário produtivo. Ao empreendedor. Que se apropria do resultado do valor agregado de um determinado produto. E cada vez mais quem o faz é o intermediário, fecha aspas. E eu complemento, notadamente o intermediário financeiro. Portanto, os grupos que formam a base da pirâmide social e a matriz econômica produtiva são gravemente penalizados por um sistema tributário complexo e injusto. Enquanto isso, o Brasil não tributa os dividendos pagos às pessoas físicas milionárias. Não tributa a propriedade de jatinhos, iates e helicópteros. Não tributa as grandes fortunas, nada obstante o comando constitucional expresso. Tributa pouco e cobra mal o imposto sobre as propriedades improdutivas e que não cumprem a sua função social. Nesse sentido,
em vez de tributarmos as empresas petrolíferas, o Brasil oferece uma renúncia fiscal que atingirá R$1 trilhão em 25 anos, de acordo com o estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Valor superior àquele que será drenado dos mais pobres nos próximos 10 anos pela plutocrática reforma da Previdência. Num país em que os bancos lucraram 109 bilhões de reais nos últimos 12 meses, e no mesmo país em que há, senador, 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto em casa. Por tudo isso, para além da bem-vinda e já atrasada simplificação do sistema tributário, o Brasil espera a reforma tributária que contemple a justiça fiscal como um de seus pilares. Isso não será uma concessão, será apenas o cumprimento da Constituição. A ordem econômica constitucional é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observada em primeiro lugar a soberania nacional. O sistema financeiro nacional esculpido na Constituição deve ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Mas por quê? Apesar de todos esses comandos constitucionais inequívocos na direção da justiça fiscal, não temos um sistema tributário justo, solidário e ambientalmente sustentável? Será porque quem determina a narrativa econômica hegemônica são os mercados? Mas, afinal de contas, quem são os mercados? Sobre o assunto, o professor Ladislau Dalbor é definitivo, abre aspas. O fato de esses oligopólios poderem referir-se a si mesmos como os mercados, ao mesmo tempo em que justamente não precisam submeter-se a nenhum mercado, gera essa aparência de ausência de poder ou de um poder abstrato, justamente os mercados. Mas quando se diz que o mercado está nervoso, significa, em geral, que meia dúzia de especuladores está insatisfeita, fecha aspas. Portanto, quando os comentaristas dos veículos de comunicação patrocinados pelo sistema financeiro disserem que os mercados estão nervosos, prepare-se para um novo ataque aos seus direitos. Eu cumprimento a senadora Zenaide Maia, está sempre presente. Eu prefiro dizer na Comissão de Direitos Humanos, mas ela consegue estar em todas as comissões. Mas a comissão preferencial dela é essa aqui, tenho certeza absoluta. Com certeza, direitos humanos é onde tem que estar todo mundo, né? Mas eu queria só dizer que eu queria estar presente, mas como eu tenho um compromisso às 15h30, não dá, mesmo como mulher, que a gente ainda sente isso, quando o assunto é orçamento, tributação, eles acham que a gente tem que estar de fora. Mas quero dizer que a reforma tributária solidária, desde 2 anos atrás que eu já venho discutindo isso e vendo o que é, quais são os itens que chamam a atenção da população. Porque a gente tem que deixar a população da dona de casa todos ciente o que é que ele paga de imposto, quem paga muito que não deveria pagar, quem paga pouquíssimo e deveria pagar mais. Mas a próxima audiência pública, com certeza eu estou. Eu não me lembro do nome daquela lei de 1995 ou 6, que era o governo Fernando Henrique, que tirou os impostos dos lucros e dividendos. E a gente viu isso. Tem 19 mil pessoas nesse país, pessoas físicas,
acionistas de grandes empresas que ganham acima de R$320 mil por mês e não pagam imposto de renda. Então, se falar em reforma tributária, sem acabar com isso aí, se falar em reforma tributária, sem falar em pejotização, que é isso aí, o que é que acontece com a maioria dos profissionais? Eles criam uma empresa que é para poder entrar nisso aí. Tem coisa melhor, ao mesmo tempo que se cobra imposto de renda de trabalhador, seja ele público ou privado, que ganha menos de R$2 mil por mês. Então, tabela progressiva, ninguém está inventando a roda, porque se pegar você vai ver os países da OCDE mostrando. E o que é que eu acho grave? É os tributos, praticamente 50%, e isso o povo entende, em cima do produto na cadeia final. Isso quer dizer o seguinte: Zenaide, com o salário de senadora, paga o mesmo imposto que paga o assalariado numa lata de leite ninho. Obrigada aí por poder me dar uma oportunidade. Essa é a senadora Zenaide demais. Falou até de pé aqui. Agora eu vou retomar seu tempo, viu? Falta os 5 do primeiro toque final. Estou te esperando aqui já, hein? Já estou esperando tu ir e voltar. Sexta, segunda, terça, quarta, quinta. Se há evidências suficientes de que está em curso um ataque em escala global aos direitos, a questão adquire, senador Paim, uma dimensão geopolítica que não pode ser ignorada. Antes, deve ser debatida pelo Senado e em todos os foros, algo como seminários sobre geopolítica e os ataques em escala mundial aos direitos. Nesse sentido, num artigo que faz parte de seu novo livro, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, o aclamado economista Paulo Nogueira Batista Júnior descreve às minúcias o que ele chama de expressão do soft power, poder suave, e outros pensadores já chamam de elemento de guerra híbrida, abre aspas. Um elemento central dessa estrutura de poder é o treinamento. Adestramento, talvez seja a palavra mais adequada, das elites da periferia, nas universidades dos países centrais, nas suas instituições financeiras e em organizações internacionais como o FMI e o Banco Mundial. É uma antiga tradição imperial. Os romanos transplantavam os filhos dos líderes das tribos germânicas para Roma, onde eram devidamente aculturados. Retornavam à sua terra natal na condição de integrantes leais e assimilados do Império Romano. O treinamento ou adestramento das elites periféricas tem uma dupla dimensão. Envolve não só a transmissão de conhecimentos, técnicas e experiência internacional, como também de valores e padrões de comportamento. Forma-se assim uma tecnocracia apátrida, na expressão de Charles de Gaulle, mais identificada psicológica e emocionalmente com as nações adiantadas do que com seus próprios países de origem. A preservação do atraso e da dependência passa a ser até articulada por dentro, sem sotaque físico, porém com um tremendo sotaque espiritual, diria Nelson Rodrigues. Essa dominação indireta, que se faz por meio de prepostos locais, é menos transparente e, assim, mais eficiente do que os métodos coloniais tradicionais. Os economistas têm dado uma contribuição especialmente nociva. Em muitos países periféricos, os cargos mais importantes e as alavancas decisórias nos ministérios de finanças, do planejamento e nos bancos centrais
acabam nas mãos de uma rede de economistas e outros profissionais que têm trânsito em Washington, mas pouca identificação real com as nações que supostamente governam e representam. É o caminho para perpetuar a dependência e o subdesenvolvimento. Fecha aspas. E para finalizar, enquanto esse sistema financeiro não se compatibilizar com o interesse da sociedade brasileira na priorização do investimento em atividades econômicas produtivas, permaneceremos reféns de todas as ditas reformas que pretendam acentuar a financeirização da economia e, em última instância, das vidas das pessoas. Opormos resistência a esse ataque especulativo sem limites independe de ideologia. Tanto a Alemanha capitalista, que lidera a Europa, quanto a China comunista, que lidera a Ásia, possuem sistemas financeiros que trabalham a favor da atividade econômica produtiva, dentro de sistemas que colocam a soberania nacional acima dos interesses dos bancos. Ora, se a Alemanha e a China podem ter inserções soberanas no mundo, convivendo com sistemas financeiros funcionais, o Brasil também pode. Basta que se coloque na agenda política a conformação do sistema financeiro aos interesses da sociedade. Como ensina o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, humanidade é um sentido abstrato, mas nação é algo com que podemos relacionar-nos. Então, para defendermos a humanidade que ainda nos resta, mundo afora, e dentro de nós mesmos, nada melhor do que defendermos a nossa nação e o comando constitucional de soberania nacional. Enquanto essa defesa não ocorrer no Brasil, não há que se falar em redução da desigualdade, nem em reforma tributária digna desse nome. E para terminar com uma nota otimista, cito uma passagem do livro Economia Donut, uma alternativa ao crescimento a qualquer custo, da economista Kate Raworth, professora de economia na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Abre aspas. Mas a fé cega nos mercados, ao mesmo tempo ignorando o mundo vivo, a sociedade e o desenfreado poder dos bancos, levou-nos à beira do colapso ecológico, social e financeiro. É hora de o espetáculo neoliberal deixar o palco. Uma história muito diferente está emergindo. Fecha aspas. Muito obrigado, senador, e a todos. Tudo bem.